Olá, seja bem-vindo neste sábado. O convite você já sabe, já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo? As vendas de veículos novos no Brasil tiveram alta de 7,39% em junho. Os números foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave. Os emplacamentos de carros e utilitários leves somaram 179.652 no país em junho, o primeiro mês com os incentivos fiscais concedidos pelo governo federal ao setor automotivo. O número representou um avanço de 7,39% em relação a maio e de 8,5% sobre junho do ano passado. Esse total, contudo, ficou abaixo da projeção de vendas para o segmento, estimada em 182.500 veículos. Os dados, assim como a estimativa, foram divulgados pela Bride Consulting, especializada no setor automotivo. De acordo com a empresa, os emplacamentos, que equivalem às vendas, vinham baixos até a metade de junho, mas cresceram depois disso. Na comparação entre a primeira e a segunda quinzena do mês, o avanço foi de 58 mil para 121 mil veículos emplacados, o que resultou numa alta de 108%. O incremento de vendas aconteceu com incentivo federal. A Anvisa aprovou um novo remédio contra o colesterol para ser administrado 2 vezes por ano. A injeção controla o colesterol ruim, que é um dos principais fatores de risco por trás dos problemas cardíacos. Um novo medicamento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pode ajudar a reduzir o risco de infarto e derrame entre indivíduos que já tiveram esses problemas e têm chance de enfrentá-los novamente. O remédio age bloqueando temporariamente a produção de uma proteína chamada PCSK9. Essa proteína é responsável por degradar os receptores que captam o LDL do sangue e o levam para dentro do fígado para ser eliminado. Então, ao bloquear a enzima, o corpo do paciente tem mais condições de se livrar do colesterol ruim. Com isso, evita que ele se acumule nas artérias e contribui para a ocorrência de um infarto ou AVC. A série de estudos comprovou a eficácia e segurança da medicação com 2 aplicações ao ano, garantindo a possibilidade de reduzir, em média, 52% dos níveis do LDL. Os testes foram feitos em pacientes que já tomavam a dose máxima tolerada. A expectativa é que o produto chegue às farmácias brasileiras dentro de cerca de 90 dias. O preço ainda não foi definido, pois depende de uma avaliação da Anvisa, que segue realizando os trâmites de regulamentação. A inteligência artificial e as especulações sobre suas infinitas formas de utilização têm feito parte de diversas rodas de conversa. No que diz respeito à saúde, por exemplo, vimos a ferramenta ajudar na criação de um antibiótico contra uma superbactéria mortal, convertendo incontáveis anos de pesquisa em horas. E agora, nessa semana, ela se mostrou ainda mais importante para a humanidade ao se revelar extremamente valiosa na detecção precoce do câncer de mama, o que mais acomete mulheres no mundo todo. Para falar sobre o significado e a importância dessa parceria entre tecnologia e saúde, nós conversamos agora com Anne Karine Schibert, que é pesquisadora do Instituto Legal Grounds. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade da entrevista e poder falar sobre essa descoberta que, na realidade, ela foi anunciada no final do mês de junho no site da Universidade Federal de Minas Gerais. E a pessoa que descobriu se chama Daniela Castro. Inclusive, ela ganhou um prêmio pela Bayer por seus estudos, por ser mulher empreendedora. Muito bacana, doutora. Explica pra gente como que funcionam esses algoritmos de inteligência artificial na detecção dos sinais precoces do câncer de mama. É por um simples exame de sangue de rotina, é isso? Então, essa descoberta foi totalmente inovadora, porque as anteriores, até a descoberta da MIT, que consegue prever o câncer até com 5 anos de antecedência, em diferença a esse tipo de descoberta, ela pode sim ser realizada a partir de um simples exame de rotina,
esses algoritmos são algoritmos de aprendizado de máquina, eles são treinados a partir de banco de dados, foram utilizados banco de dados do Grupo Fleury e também do Hospital do Amor em São Paulo, e esse banco de dados treinou o algoritmo de forma que ele pudesse analisar componentes do sangue importantes, marcadores para poder fazer o diagnóstico. E para isso, para fazer o diagnóstico, esse algoritmo ele passa por algumas etapas. Tem a etapa do treinamento, que eu já falei, né? Tem a etapa da extração das características, para poder pegar a característica que é relevante, tem a etapa da detecção de padrões, que ele faz a padronização ali dos dados, no caso, e a etapa da classificação e diagnóstico, que ele vai classificar se tem ou não, no caso, o câncer, né, a evidência de câncer, e o último é o suporte à decisão médica, né, porque o médico ele vai precisar aí ter um arcabouço para ter maior precisão, ele vai ter que também se utilizar de outros exames clínicos e históricos clínicos do paciente. O que a gente sempre fala e ouve dizer é que o diagnóstico precoce se reflete diretamente nas chances de cura. O que significa essa descoberta concretamente, doutora? Então, essa descoberta ela vai trazer muita esperança na relação da cura, porque cerca de 80% das mulheres brasileiras não têm acesso à mamografia, que é um exame crucial na prevenção e na cura também de 99% do câncer. Então, essa descoberta, através de inteligência artificial, a partir de um exame de sangue rotineiro, visa priorizar mulheres que estão em estado de risco, vai otimizar a fila, né, essa fila de mamografia, além de aumentar a eficácia do tratamento. E agora vamos olhar para além, né, do câncer de mama. Essa mesma tecnologia, ela pode ser usada para o diagnóstico de quais outras doenças? Então, como ela é uma tecnologia que ela analisa analitos, que são os componentes do sangue, vai poder ser utilizada, por exemplo, para fazer detecção precoce de Alzheimer, de Covid-19, a partir de exame de sangue. As outras descobertas de imagem que eu mencionei anteriormente, elas já estão sendo usadas para descobrir câncer de pele, doenças cardíacas, por exemplo, retinopatia diabética, entre outras doenças. Então, é um grande avanço. Só que o avanço maior foi essa simplicidade de poder detectar uma doença a partir do exame de sangue rotineiro, porque vai representar que não vai ser um custo adicional, não vai ter custo adicional. Vai ser a partir de um exame de sangue. Vai facilitar o acesso, né? E, doutora, a partir dessa descoberta... Vai facilitar o acesso. Em quanto tempo a ferramenta vai passar a ser testada pelas operadoras de saúde e quando que ela deve estar disponível para a população? Então, agora é o próximo passo, né? Porque agora tiveram os testes clínicos. O próximo passo vai ser o teste concreto com as parceiras dessa pesquisa, várias operadoras de saúde, tanto públicas quanto privadas. E uma grande parceira, por exemplo, é o Hospital do Amor, de São Paulo. E também o próximo passo será usar esse sistema no Sistema Único de Saúde, no SUS. Só que, assim, não tem ainda uma previsão, porque esse estudo é muito recente, e para poder ser adotado para a população, precisa primeiro, né, após os testes clínicos, passar pela regulação de um órgão regulador. No caso do Brasil, é pela Anvisa. Tá certo, nós conversamos com a doutora Anne-Carine Schibert, que é pesquisadora do Instituto Legal Grounds. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço e um ótimo dia a todos e todas. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta falamos sobre odontofobia. A gente vai mostrar como um dentista ajuda os pacientes mirins a encarar esse medo. É já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Celulares, tablets e smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes, serão amplamente banidos das salas de aula na Holanda a partir do dia 1º de janeiro de 2024. A informação foi divulgada pelo governo holandês e é uma tentativa de limitar as distrações durante as aulas. Os dispositivos só serão permitidos se forem especificamente necessários, por exemplo, durante aulas de habilidades digitais, por motivos médicos ou para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério da Educação, embora os telefones celulares estejam interligados com nossas vidas, eles não pertencem à sala de aula, os alunos precisam ser capazes de se concentrar e precisam ter a oportunidade de estudar bem. De acordo com as pesquisas científicas, os telefones celulares são uma perturbação. A proibição é resultado de um acordo entre o Ministério, escolas e organizações relacionadas. A pasta ressaltou ainda que as escolas podem encontrar sua própria maneira de organizar a proibição, mas as regras legais seguirão se isso não produzir resultados suficientes até o verão de 2024. E agora eu trago um dado preocupante sobre a saúde dos brasileiros, que mostrou que em apenas um ano a obesidade entre os jovens aqui no país aumentou em 90%. O dado alarmante foi apresentado no estudo Covitel 2023, inquérito telefônico de fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia. Segundo os números, a obesidade atinge 17% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil. Um dos fatores principais para esse aumento significativo foi a pandemia, que mais uma vez impactou de alguma forma a saúde corporal ou mental da população. Para esse grupo de jovens em específico, a pandemia fez com que a obesidade aumentasse por conta da falta de interatividade em um período muito importante da vida, que no caso é a adolescência. O isolamento e a falta de contato com outras pessoas facilitou o acúmulo de gordura no corpo. A pesquisa mostrou também que a população está cada vez mais em risco, já que ela come mal, bebe mais e não faz atividade física. Além disso, essa faixa etária é a que menos consome frutas, verduras e legumes, mas a que mais consome refrigerante ou sucos artificiais. Os efeitos desses hábitos pouco saudáveis tendem a se agravar com o tempo e problemas de saúde que já aparecem também podem aumentar, como é o caso da hipertensão, onde 1.400.000 jovens sofrem com a doença, seguida por problemas na saúde mental, seja pela ansiedade ou até mesmo pela depressão. A pesquisa ouviu 9.000 brasileiros de todas as regiões do Brasil, incluindo o interior e as capitais. O objetivo do levantamento é trazer um retrato da magnitude do impacto dos principais fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta brasileira, ou seja, com 18 anos ou mais. Você sabe o que é odontofobia? É aquele medo de ir ao dentista e que na infância pode inclusive prejudicar a prevenção de problemas bucais. Mas um especialista lida com essa questão com muita simpatia, com bom humor e carinho com os pacientes mirins, principalmente aqueles com necessidades especiais. Vamos conferir na reportagem do Leonardo Félix. Esse som provavelmente dá calafrios em muita gente. A ansiedade para ir ao dentista por medo dos procedimentos tem se tornado cada vez mais comum, o que dificulta o acompanhamento odontológico correto desde a infância. Nos Estados Unidos, uma pesquisa estima que entre 9% e 15% da população do país deixa de ir aos consultórios devido à odontofobia, ou seja, o medo de passar por uma consulta com o odontologista. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que aos 5 anos de idade, mais de 53% das crianças já tiveram cárie. A Associação Brasileira de Odontologia alerta que as pessoas nessa idade já têm em média mais de 2 cáries nos dentes de leite.
E para deixar os pequenos mais à vontade, sem medo na hora de consultas e tratamentos odontológicos, um dentista da Grande São Paulo chamou atenção nas redes sociais com um atendimento humanizado e divertido. Ele realiza atividades lúdicas para entrar no universo infantil e garantir a saúde bucal das crianças. Paulo Bonavides, conhecido como Tio Paulo, arranca sorrisos e gargalhadas das crianças e dos adultos pela forma como atende aos pequenos, principalmente nos momentos mais tensos, como em uma extração de dente. Com isso, as idas ao consultório se transformam numa grande farra. Até a aplicação de anestesia se torna um procedimento mais simples e sem dor. Não tem R$50, ó. Passa a língua aí pra ver se tá sem. Eu sempre gostei de trabalhar com as crianças de forma humanizada, vendo não só o dente da criança, e sim tratando a criança como um ser humano antes de olhar essa posição do dente como um dentista está acostumado a fazer. Não acredito! Olha quem chegou! Cadê meu beijo? É bom. Dá o meu beijo! Ai, que delícia! Dá um beijo. Tiana. Ai, você me ama, mas é muito. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá pra ver sua boca? Vamos. Um consultório odontológico pode ser um palco ou ainda um local onde a imaginação e a fantasia transportam crianças para um mundo mágico. Há espaço para drama, canto, dança, piadas, brincadeiras e interação com os pacientes. Eu fui palhaço, fui mágico, trabalhei no circo, trabalhei muitos anos com teatro. Aqui já começa que não é um consultório, aqui tudo é mágico. Então a cadeira sobe com passo de mágica, a minha luva é mágica, o canudo é mágico, eu não uso autorrotação, injeção aqui não tem. Então assim, é uma força que eu trago pro paciente, eu tenho varinha que sai brilho, então tudo eu levo pro lado lúdico. Mesmo o material do dentista não sendo aquele material mais bonito que a gente conhece, que é aquele material prata, que faz barulho, que não é muito legal, eu tento fazer com que aquilo vire algo fantasioso na cabeça da criança, fazendo a criança embarcar no mundo da imaginação. Segundo o especialista, desenvolver hábitos adequados de higiene bucal desde a infância pode tornar esses cuidados mais fáceis na fase adulta, evitando complicações na saúde bucal e experiências desagradáveis. Por muitos anos, infelizmente, a odontologia ela não era uma odontologia preventiva como a gente vê hoje. Ela era uma odontologia curativa, onde a pessoa procurava o dentista quando tinha medo de ir ao consultório. Então ia ao consultório para fazer, infelizmente, algo que doía, como uma extração dentária, um canal, ouvir aquele barulho de bontorzinho que todo mundo tem pânico. E aí depois a gente foi mostrando para os pais o quanto era importante a prevenção. Então, com certeza, a maioria dos meus problemas aqui, infelizmente, são os pais que vêm com mais medo que as crianças, mas depois eles relaxam e acabam vendo que está tudo bem. Mas para isso é preciso conquistar a confiança dos pacientes mirins com simpatia. Tudo que envolve as crianças é feito para não assustá-las, desde o tom da voz, o manejo dos instrumentos odontológicos e a didática. Com tanto cuidado e dedicação, não demorou muito para que o Tio Paulo explodisse nas redes sociais. O perfil oficial dele no Instagram já tem mais de 2.300.000 seguidores. É uma coisa muito maluca que aconteceu na minha vida. Hoje eu conto com 8 milhões de seguidores, então é bastante gente que me assiste todos os dias. Vários artistas postaram um vídeo meu. Aí eu fui convidado para fazer um filme com o Lucas Neto, fui convidado para fazer outras coisas. Hoje eu atendo filhos de famosos que vêm aqui me procurar. As redes sociais acabaram me ajudando muito. E o Tio Paulo pretende ir ainda mais longe para espalhar saúde e alegria por aí. As redes sociais, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas aos poucos quando a gente faz algo com muita responsabilidade. Eu vim de uma família muito simples, onde eu escutei muitos nãos, inclusive que eu não ia conseguir me formar como dentista. E hoje eu acabei sendo o dentista mais conhecido e mais famoso do Brasil, vamos dizer assim. Isso está muito legal e, claro, não deixando de fazer um trabalho social com as crianças na faculdade, dando oportunidade a qualquer um sorrir, independente da condição financeira. Eu sou muito pequenininho, perto do que eu tenho ainda para crescer. Eu confesso que eu tenho um certo medinho também de ir no dentista e só de assistir essa matéria já criei coragem. Muito bacana esse trabalho e muito necessário.
Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.